Bom, rapaziada, hoje a questão é a seguinte: o quão bom foi Zlatan Ibrahimovic? O cara dos gols absurdos, porque ele fazia aquela arte marcial lá, o Taekwondo, não sei direito como é que fala, e o cara se esticava, fazia gol de escorpião, fazia domínio muito foda, e era dono de uma autoestima diferenciada, né? Teve um tempo aí que o pessoal duvidava um pouco que ele gostava ali na época do Barcelona, teve um envolvimento muito sério ali com Piqué, mas isso não vem a jogo, porque a gente tá falando de Zlatan Ibrahimovic, o homem dentro de campo. Bora ver aqui o vídeo que é do canal FUT. O link do vídeo oficial tá aqui na descrição. Bora lá! Jogador que é admirado e amado pelos seus gols incríveis. Seja de fora da área, de dentro da área, de cabeceio, de bicicleta, de calcanhar, era só golaço. Era disso aqui que eu tava falando, rapaziada. Olha isso daqui, ó, só de início de vídeo, que esse cara conseguia de dentro fazer. Da área, de cabeceio, de bicicleta, de calcanhar, era só golaço. Realmente a forma como ele jogava futebol era inacreditável. Ele era isso daqui, ó, uma marra absurda. Por outro lado, ele também é odiado por muitos, que o consideram um grande egoísta, devido às suas polêmicas frases em entrevistas e a forma como ele referia a si mesmo. I made LFC famous, no? Você o amando ou o odiando, hoje eu vou te contar quem foi o grande atacante sueco chamado... Ele era gangsta, hein? Tinha pouca tatuagem o Ibra, hein? Zlatan. Zlatan Ibrahimovic nasceu no dia 3 de outubro de 1981 em Malmo, na Suécia. Filho de Sefik, um bósnio, e Jurka Gavic, uma croata, Ibra cresceu em uma região multicultural. Ah, o Ibrinha! Nossa, ele mudou bastante, né? O que mais cresceu aqui foi o nariz. Ele teve dificuldades com a fala devido à sua língua presa, o que o dificultava na pronúncia da letra S. Mano, você tem o nome Zlatan Ibrahimovic e você tinha língua presa? Ele não conseguia falar o próprio nome, cara, que loucura. O pai desejava que ele fosse advogado, mas Zlatan se apaixonou pelo futebol aos 6 anos de idade, quando ganhou sua primeira chuteira. Sua infância foi conturbada, seus pais se divorciaram após a sua mãe ser presa por vender mercadorias roubadas e agredi-lo com uma colher de madeira. Caramba! Não sabia dessa daqui não, do nosso Ibra, velho. Que isso? Agredido por uma colher? Mãe traficante, vendendo coisa roubada? Caraca, por isso que ele é gangsta, tá certo, tinha que meter a mala em campo. E aos 9 anos de idade, o Conselho Tutelar sueco o mandou morar com seu pai. No entanto, o bósnio passava por problemas financeiros e era alcoólatra. Zlatan muitas vezes passava fome, e quando necessário ele recorria à casa da sua mãe para poder comer. Para fazer dinheiro, dizem que ele fazia pequenos furtos, e até mesmo já roubou bicicletas. Caraca, rapaziada, eu não fazia ideia de que essa era a infância do Ibra, tá ligado? Pra gente ver, né? Às vezes a gente idolatra assim, né? Gosta pra caramba dos jogadores, mas a gente não sabe o passado. O Ronaldo também, ele teve um pai alcoólatra lá, teve uma infância meio conturbada, e aqui o Ibra seguia pelo mesmo caminho. Essas dificuldades moldaram sua personalidade. Em sua autobiografia, escrita por David Lagercrantz, o atleta relata que se sentia inferior por não ter boas roupas. Mas isso apenas motivou que ele treinasse ainda mais. Ele praticou taekwondo, que ajudou ele Taekwondo, eu falei o quê? Taekwondo? Acho que eu falei certo, né? Taekwondo. a desenvolver mais as suas habilidades motoras e agilidade. Foi então que Ibra começou sua carreira jogando na base do Malmo. Depois passou um tempo no FBK Balkan e logo em seguida retornou ao clube antigo, Malmo. Aos 15 anos, ele quase desistiu do futebol, devido a uma rotina exaustiva de estudos e trabalhos. Contudo, seu treinador do clube de Malmo o convenceu a continuar jogando. No treinamento, Zlatan era comparado ao holandês Marco van Basten, pela sua técnica refinada e altura. Mas Pô, e eu vou falar pra vocês, rapaziada, eu não sabia da grandeza que tinha esse Marco van Basten aí na história do futebol. Ele se aposentou acho que com 27 anos, ele era um holandês, né? E ele já tinha 3 bolas de ouro. Mano, ele se aposentou com 27 anos, 28, alguma coisa assim, bem antes dos 30. Imagina no auge que esse cara podia fazer ainda depois dos 30 anos. Que loucura, né? seu ídolo era o brasileiro centroavante, Ronaldo Fenômeno. E Zlatan moldou seu estilo de jogo treinando as mesmas jogadas e os chutes incríveis de Ronaldo. E em 1996, ainda aos 15 anos, ele realizou seu grande sonho de assinar um contrato profissional com o clube, o Malmo. No entanto, ele só estreou como profissional em 1999. Nessa temporada, o Malmo foi rebaixado para a segunda divisão sueca, o que permitiu que Zlatan mostrasse seu futebol de forma gradual. O calendário do campeonato sueco é similar ao campeonato brasileiro, vai de abril a outubro, e no começo ele não foi tão bem. Ibrahimovic nas 6 primeiras partidas marcou apenas um gol, e ele
Bagre, Rony Rústico, melhor que Zlatan. Foi ganhar destaque realmente só no ano seguinte, na temporada de 2000, onde o Malmo teve um desempenho incrível, com Zlatan jogando 29 partidas e marcando 14 gols, se tornando um dos destaques do time e ajudando o clube a voltar para a primeira divisão. No ano seguinte, em 2001, ele jogou mais 12 partidas, onde marcou 3 gols. Seu vasto conhecimento em taekwondo o ajudou a realizar jogadas impressionantes, tornando-se uma marca registrada ao longo de sua carreira. Após essa temporada, seu desempenho chamou a atenção de Arsene Wenger, que o convidou para um período de testes no clube. Quando questionado pela mídia sobre o teste, Zlatan recusou a proposta e declarou: "Eu não faço o teste", eu acho que foi isso daí. Abre aspas. Zlatan não faz testes. Mano, esse cara como personagem é um dos jogadores mais brabos que já existiram. O cara chama ele pra sair do Malmo pro Arsenal. Ele tem que só fazer um teste ali, né, mano? Vamos ver se ele sabe pelo menos chutar uma bola. O cara mete isso daqui, mano. Zlatan não faz testes. Ele já tinha essa marra desde lá do Malmo, cara. Que loucura. Eu pensei que ele tinha criado esse personagem um pouquinho depois, né? Quando ele já tinha ficado um pouquinho mais famoso. Que loucura. Mostrando logo de cara a personalidade marcante do atacante, que se tornaria icônica no mundo do futebol. Nessa época, o atleta recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Suécia, e com ótimas atuações nos amistosos, chamou bastante a atenção do diretor do Ajax, Leo Beenhakker, que se interessou em contratar o atacante. E não quis fazer teste, né? Porque senão ele não ia pro Ajax também não. E em julho de 2001, Zlatan Ibrahimovic foi contratado pelo Ajax por um valor estimado de 8 milhões de euros. Após a contratação, houve muita expectativa em torno do sueco, que na primeira metade da temporada foi um tremendo fracasso devido ao seu temperamento explosivo. Teve um episódio, inclusive, que ele agrediu um adversário, Rafael van der Vaart, durante um amistoso entre Suécia e Holanda, em agosto de 2004, mas na época, ambos jogavam pelo Ajax, e com isso, nunca tiveram uma boa relação no time. Mas agora, voltando para 2001, um novo treinador chegando no comando da equipe, Ronald Koeman, viu o potencial no Zlatan, que foi o colocando em mais tempo de jogo, terminando aquela temporada disputando 33 jogos, marcando 9 gols e entregando 5 assistências, ajudando assim o Ajax a conquistar a Eredivisie. É meio louco, né, rapaziada? A gente se acostumou muito com Cristiano Ronaldo, Messi. A gente vê esses números assim, 39 jogos, 5 gols e 3 assistências, a gente acha mal pouco. Tipo, a gente se acostumou com os caras, 30 jogos, 25 gols, 29 gols. Campeonato holandês e a Copa da Holanda. Ao fim da temporada, Ibra recebeu sua primeira convocação para a Copa do Mundo de 2002. E apesar de ter jogado apenas algumas partidas, ele não conseguiu marcar nenhum gol e a sua seleção foi eliminada nas oitavas de final para o Senegal. Na temporada seguinte, estamos falando de 2002-2003, Zlatan marcou 21 gols na temporada regular, contribuindo com 3 assistências durante 42 jogos. Nesse ano em específico, ele fez um dos gols mais bonitos de sua carreira, contra o NAC Breda, ao driblar 4 jogadores e deixar o goleiro no chão antes de finalizar. Uma verdadeira obra-prima que venceu o prêmio de gol do ano pela Eurosport. E com certeza, se caso existisse Puskás na época, o prêmio que hoje em dia elege o gol mais bonito do mundo, certamente ele iria ganhar fácil essa premiação. Caraca! Na sua última temporada pelo Ajax foi a temporada seguinte, em 2003-2004, onde ele terminou fazendo 31 partidas com 15 gols e 8 assistências, ganhando mais uma vez a Eredivisie com o time holandês. Durante a Eurocopa de 2004, Zlatan Ibrahimovic teve uma excelente performance com a seleção sueca. Ele marcou 2 gols e deu 2 assistências em 4 jogos do torneio, se destacando nas partidas da fase de grupo contra a Bulgária e contra a poderosa Itália, que inclusive fez um golaço de calcanhar que entra para mais um da sua grande lista de gols impossíveis. No entanto, a Suécia não durou muito tempo nessa competição e foi eliminada nas quartas de finais para o país de Gales. Após a Eurocopa, Ibrahimovic decidiu não renovar o seu contrato com o Ajax e optou por ser vendido nas janelas de transferência. Embora o Roma tenha demonstrado grande interesse no atleta, a Juventus acabou vencendo a disputa e desembolsou 16 milhões de euros pelo atacante sueco. Na época, a Juventus contava com Del Piero, Trezeguet como dupla de ataque, e muitos acreditavam que Zlatan seria reserva. Cara, o tamanho da napa, né? Falei que isso daqui seria a maior coisa que teria crescido nele. No entanto, devido aos problemas físicos de Trezeguet, Ibrahimovic conquistou a titularidade. Na temporada de 2004 e 2005, ele disputou 45 partidas, fazendo 16 gols e dando 11 assistências. Esse sucesso se deve grande parte ao técnico Fábio Capello, que aprimorou a finalização e a técnica de Ibra.
Na temporada seguinte, 2005-2006, seus números de gols caíram drasticamente, Caraca, skin Ibra careca, hein? Essa daqui a gente viu pouco, hein? apesar de ter sido titular absoluto. Ele disputou 47 partidas, só que marcou apenas 10 vezes e entregou 8 assistências. Isso se deve à Juventus, que é envolvida com um escândalo de manipulação de resultados conhecido como Calciopoli, onde 4 grupos sofreram uma drástica perda de pontos. Dentre eles, a Juventus, a Fiorentina e a Lazio foram punidos com rebaixamento para a Série B, enquanto o Milan começaria o próximo campeonato com 30 pontos a menos. Agora, com o time italiano rebaixado para a segunda divisão, Ibrahimovic e seu agente deixaram claro que não iriam continuar na equipe. Além disso, Zlatan queria jogar na elite das ligas, o que o levou a tomar a decisão de não continuar no Juventus. Assim, o clube italiano vendeu ele para o rival, a Inter de Milão, por 25 milhões de euros na temporada 2006-2007. E sempre tendo lucro nas negociações dos clubes, né? Ele foi pro Ajax por 8, foi pra Juventus por 16 e agora foi para Inter por 25 milhões de euros. Vestir a camisa da Inter era um sonho para o jogador, pois o seu ídolo brasileiro, Ronaldo Fenômeno, havia jogado no clube. Isso o inspirou ainda mais, e ele teve um desempenho notável logo no primeiro ano. Dos 36 jogos disputados, ele marcou 15 gols e contribuiu com 9 assistências. E a dupla de ataque da Inter era simplesmente Ibrahimovic e Adriano Imperador, hein? E nas 2 temporadas seguintes, o jogador continuou a evoluir. Na temporada 2007-2008, marcando 22 gols em 34 partidas, e na temporada 2008-2009, jogou 47 partidas, onde fez 29 gols e 11 assistências, terminando a competição como artilheiro e se consagrando campeão da Série A italiana. Durante sua passagem pela Inter, ele conquistou 3 campeonatos italianos consecutivos e foi um dos principais destaques nas 3 competições. Nessa época aí acho que era indiscutível, né? A Inter de Milão era o melhor time ali da Itália. Vale lembrar que foi na Itália que Zlatan Ibrahimovic... Ah não, mas aqui tinha aquela fase, né, do Milan, que tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Pato, Seedorf. Não era tanto assim não, então foi grande feito da Inter ganhar essas 3 Série A, né, seguidos. Viu de perto o Ronaldo Fenômeno dentro de campo, quando o Fenômeno jogava pelo Milan, em uma famosa imagem em que Zlatan aparece hipnotizado ao ver o seu ídolo diante dele, antes mesmo do início da partida. Pô, se esse cara me olha desse jeito assim, eu vou falar pra você, mano, eu ia ficar com medo, cara. Eu ia falar, meu, a parada aqui, né, não é muito assim não, que nem você tá pensando aí não, hein, Brão. Dá uma segurada nessa napa, né? Aqui é jogar bola, sei que você gosta de mim, eu sou R9, mas, né... Com uma presença diária impressionante, Ibrahimovic era um mestre em decidir jogos. Nossa, e ele era o camisa 8, mano. Eu não gosto disso daqui, cara. Centroavante tem que ser o camisa 9, que nem o Vitor Roque agora no Betis. É centroavante e tem a camisa 8 também. Tem que ser camisa 9, mano. Camisa 8 é volante. E muitas vezes precisava de uma única oportunidade. No entanto, enquanto na Itália ele conquistava títulos, a sorte na Liga dos Campeões não era a mesma. A Inter foi eliminada nas oitavas de final pelo Valência, pelo Liverpool e pelo Manchester United em 3 temporadas consecutivas. Cara, que loucura, né, mano? Você conquista o campeonato italiano 3 anos seguidos e toda vez que você vai na Champions, você cai nas oitavas. Contra o Valência, eu acho que dava até pra passar, né? O Liverpool deve ser aquela época ali que tava com o Fernando Torres e o Manchester United, eu acho que é aquela época que tinha o Papai Cris, né? Era um Manchester United muito forte. Isso levou o Ibra a buscar novos desafios em clubes maiores, para conquistar o tão desejado título da Liga dos Campeões. Assim, o atacante sueco decidiu não continuar na Inter para a próxima temporada, o que mais tarde ele veio a revelar que foi uma decisão que ele se arrependeu amargamente. Na janela de transferências, Ibrahimovic foi envolvido em uma troca com o atacante camaronês Samuel Eto'o. Eto'o deixou o Barcelona para jogar na Inter de Milão e Zlatan se transferiu para o clube espanhol por 5. E aí, hein, rapaziada? Quem saiu no lucro, hein? A Inter ou o Barcelona? A Inter com o Eto'o ainda ganhou uma Champions League, né, de 2010 e conseguiu jogar bem lá. E aqui o Ibra no Barcelona, vamos ver, né? Não deu muito certo. 59 milhões de euros. 59, cara. Tinha vendido, tinha comprado por quanto a Inter? 26? Que lucro absurdo, hein? Naquele momento, a troca parecia uma decisão acertada. Afinal, o Barcelona era o atual campeão da Liga dos Campeões e havia conquistado 6 títulos na temporada de 2008-2009, com um time repleto de estrelas como Messi, Xavi, Iniesta, além de um grande técnico, Pep Guardiola, que futuramente se tornaria um desafio para Zlatan. Em 2010, Ibra teve um bom desempenho, jogando 40... Pô, e ele chega mais ou menos na época que o Cristiano Ronaldo chega no Real Madrid, né? O Real Madrid, ele chegou ali na época de 2009, 2010, o Ibra também. 35 partidas, marcando 21 gols e dando 13 assistências. Bons ele números. também conquistou importantes títulos por lá,
como a La Liga, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA. No entanto, Ibrahimovic estava insatisfeito com as oportunidades que tinha, pois não era titular absoluto no Barcelona. Em uma entrevista ao The Guardian em 2014, o sueco revelou que não conseguiu desempenhar seu melhor futebol devido à falta de comunicação com Guardiola. A mudança tática proposta por Pep também afetou o Ibra, pois ele tirou a total liberdade que Zlatan tinha como pivô para dar mais espaço para Lionel Messi, que jogava como um falso 9. Aí você tinha que dar uma segurada na bola, né, Ibra? Simplesmente o Lionel, né, pô? Mas era aquilo. O Ibra, ele nunca aceitou um papel de coadjuvante nas equipes que ele tava. Esse é o grande problema. Ele sempre quis ser o, sabe, o grande nome do time, a referência. E aí, quando você tem no seu time Lionel Messi, é meio difícil você deixar como referência Ibrahimovic. Uma estratégia que funcionou muito bem nos anos seguintes para o clube catalão. Na Liga dos Campeões, o Barcelona foi eliminado nas semifinais pela Inter de Milão de José Mourinho, que acabaria conquistando o título. Zlatan teve uma breve passagem de apenas uma temporada no Barcelona, mas só precisou de um ano para que Ibrahimovic e Guardiola tivessem desentendimentos sérios, Cara, ele só ficou um ano no Barça. resultando na decisão do técnico em mantê-lo como titular absoluto do banco de reservas. Na temporada seguinte, em 2010-2011, ele acabaria sendo emprestado para o Milan. Estava sentindo uma pura adrenalina para voltar a jogar na sua melhor versão. O jogador terminou marcando 21 gols e contribuindo com 12 assistências em 41 partidas. Com isso, ele acabou conquistando muitos fãs e formou uma ótima dupla com o brasileiro Alexandre Pato, que na época era uma grande promessa do futebol brasileiro e italiano. Assim, o Milan terminou a temporada conquistando a Série A italiana, com Zlatan sendo um dos destaques do time. Infelizmente, na Liga dos Campeões, Ibra viu seu ex-time espanhol conquistar a orelhuda. Parece que o Ibrahimovic tem uma maldição da Champions League. Alérgico a Champions, né? Ele sai da Inter de Milão, a Inter ganha. Ele sai do Barça, o Barça ganha. E vai sair do Milan pro PSG depois. O Milan não chegou a ganhar, mas, né? Na temporada de 2011-2012, mais uma vez os seus números aumentaram absurdamente. Ele disputou 44 jogos, fazendo 33 gols e contribuindo com 11 assistências. Na Série A, o título não veio, mas a artilharia do campeonato sim, com 28 gols. Pela Champions, o Milan conseguiu chegar até as quartas de final, mas foi eliminado pelo Barcelona de Pep Guardiola. E aqui, mano, se a gente for ver, eu acho que o grande auge, assim, do Ibrahimovic foi nessa época aqui dele no Milan. Ele teve uma boa passagem também pelo PSG, mas você falar que um jogador vai ter o seu grande auge no PSG jogando um campeonato francês ainda da época que ele foi, meio difícil, né? Já pela Eurocopa, também de 2012, com a seleção sueca, eles foram eliminados na fase de grupos. Apesar de não se classificarem para um mata-mata, Ibrahimovic marcou um golaço de voleio contra a França. Após essa eliminação precoce, Zlatan cogitou se aposentar da seleção sueca, mas decidiu continuar jogando. Essa decisão se mostrou acertada, pois se ele não tivesse mudado de ideia, jamais teríamos visto um dos gols mais impressionantes da história do futebol. Esse gol foi um amistoso entre Suécia e Inglaterra, onde a equipe de Ibrahimovic venceu por 4-2. Cara, e faltando gol... 4 minutos para o final do jogo, Ibrahimovic fez um gol de bicicleta de fora da área, surpreendendo o goleiro Joe Hart, que não esperava por tal acrobacia. Esse gol foi eleito para o prêmio Puskás, de gol mais bonito do ano. Na temporada Só que eu acho que ele não ganha, né? Eu acho que 2011, 2012 é o Neymar, não é? O da arrancada contra o Santos. Então chupa, Ibra, que o menino Ney tirou seu Puskás. Em 2012, 2013, Zlatan Ibrahimovic foi transferido para o PSG. Eita, mano, esse meu parceiro aqui pensou que ia ganhar muita coisa, né? Eita, nós, PSG, desde que chegou aí, puta vida, hein? Muito dinheiro e pouco título na Europa como um todo. No dia 18 de julho de 2012, por um valor superior a 20 milhões de euros. Naquela época, o clube francês estava desenvolvendo um grande projeto para dominar o futebol francês, com o conseguiu, né? objetivo principal de conquistar a Liga dos Campeões. Um título que até o momento da gravação desse vídeo ainda não conquistaram. Ibrahimovic teve uma temporada impressionante, jogando 46 partidas, marcando 36 gols e entregando 17 assistências. E um detalhe dessa saída dele do Milan pro PSG, é que ele não queria sair do Milan, rapaziada. Ele tava lá no Milan, chegaram os representantes do PSG e perguntaram quanto que era pra tirar ele de lá, quanto que ele queria de salário. E ele jogou um número lá em cima, mano. Tipo, eles não vão pagar isso daqui, então eu vou pedir muito astronômico pra eles desistirem, né, da oportunidade de me terem lá no PSG, no Campeonato Francês, porque ele queria ficar no Milan, no caso. E aí, os caras cobriram a proposta, pagaram o que ele queria e acabou selando a transferência. Uma loucura. Ele ajudou o PSG a conquistar a Ligue 1, terminando como artilheiro da competição com 30 gols. Na temporada seguinte, em 2013-2014, o atacante melhorou ainda mais os seus números, anotando 41 gols em 46 jogos.
Na Liga dos Campeões, o sueco marcou 10 gols em 8 partidas, mas ainda assim não foi o suficiente, e o PSG foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final devido a critérios de gol fora de casa. Nas 2 temporadas seguintes, Ibra manteve seu alto nível, marcando 30 gols na temporada de 2014-2015 e marcando 50 gols na temporada 2015-2016. Caraca, mano, ele no PSG fez gol pra caramba, velho. No total, pelo PSG, ele disputou 180 jogos, marcou 156 gols e entregou 62 assistências, tornando-se o maior artilheiro da história do clube francês na época, e só foi superado anos depois por Edson Cavani e Kylian Mbappé. Durante sua passagem pelo PSG, Zlatan conquistou 8 títulos franceses. No entanto, a Liga dos Campeões, que era o objetivo supremo, ele e a equipe não conseguiram avançar muito longe, sendo eliminados 2 vezes consecutivas nas 2 últimas temporadas dele por lá, nas oitavas de final contra o Barcelona, do trio MSN. E aqui foi aquele coro, né? É aquele lance lá que o Suárez dá aquela caneta humilhante no Davi Luiz e realmente o Barcelona passou por cima daquele PSG. Temporada de 2016-2017, Zlatan Ibrahimovic decidiu dar novos ares em sua carreira e se transferiu para o Manchester United, na época sob o comando do técnico português José Mourinho. Quando ocorreu essa transferência, Pogba achou que foi um valor muito alto pela contratação do sueco, mas Ibra não via problemas no valor alto pela transferência e disse a seguinte frase, abre aspas, a venda das minhas camisas cobre esse valor. E não deu outra, o Manchester United lucrou 326 milhões de reais só com as vendas de camisas estampando Ibrahimovic nas costas. O grande detalhe, rapaziada, é que eu acho que ele já foi pra Premier League ali pro Manchester United e ele já tava meio velho, né? Não sei se ele já tinha uns 34, 35, alguma coisa assim. Ele já não tava tão assim no auge da idade, mas mesmo assim ele ainda conseguiu render alguns anos depois. Na nova equipe, após reencontrar José Mourinho, que já havia sido seu treinador na Inter de Milão, o sueco teve um desempenho notável pelos Red Devils. Ele conquistou a Copa da Inglaterra e a Europa League, marcando 28 gols e entregando 10 assistências em 46 jogos no total. Esse número podia ter sido ainda maior se não fosse por uma lesão no ligamento cruzado do joelho, que ele sofreu na reta final da temporada. Após sua recuperação, Zlatan voltou a jogar mais 7 partidas pelo United, mas novamente sofreu outra lesão. E depois de se recuperar, o atacante decidiu não permanecer na equipe, transferindo-se para MLS. Aqui foi o final dele praticamente na Europa, né? Depois ele ainda consegue voltar pro Milan, mas aí já não era aquele Ibra. Ele vai muito bem na MLS, mas é MLS, né? Ele foi lá pro Los Angeles Galaxy e tudo mais. Ele tinha tudo pra ter uma passagem muito boa ainda pelo Manchester United. Ele já tava mais velho, mas ele ainda era um jogador que, mano, sempre teve a parte física muito boa. Mas, mano, lesão no joelho, depois lesão musculares, não sei qual foi a outra, lesão ligamentar é uma parada surreal mesmo. Indo jogar no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Em terras norte-americanas, Ibrahimovic deu um show, sendo o rei da MLS. O que muitos achavam que ele tinha se transferido para lá apenas para um encerramento de carreira, viu ele nas 2 temporadas que jogou pelo Galaxy, marcando 22 gols em 27 jogos na temporada de 2017-2018 e 31 gols em 31 partidas na temporada de 2018-2019. Mano, se ele fica mais lá alguns 5 anos, ele chega nos 1000 gols aí de Pelé, Romário, daqui a pouco Papai Cris. Ao final dessas 2 temporadas, o atacante decidiu não renovar com o clube e ao se despedir, deu uma declaração bastante peculiar. Abre aspas, vocês queriam Zlatan, eu lhes dei Zlatan. De nada, a história continua. Agora, voltem a assistir beisebol. Ele é da mala demais, velho. Em julho de 2019, muitos achavam que ali o Ibra iria se aposentar. Afinal, muitos jogadores históricos se aposentam nos Estados Unidos. No entanto, ele surpreendeu muito quando decidiu que iria voltar a jogar na Europa. E agora pelo seu antigo clube italiano, o Milan. Após retornar à sua antiga casa, com seus 38 anos de idade, Zlatan dava indícios de que ali seria o seu último clube de futebol. Embora o time italiano vivesse em um momento difícil, pois desde quando ele saiu pela última vez, eles passaram muito perrengue, deixando de conquistar a Série A italiana e ficando de fora até mesmo de temporadas consecutivas da Champions League. Embora não houvesse muita expectativa nele, o atacante se manteve sólido nas suas médias de gols. Na temporada de 2019-2020, ele jogou 20 partidas, marcando 11 gols e entregando 6 assistências. E na temporada seguinte, Ibra marcou 17 gols em 27 jogos. Cara, ele foi muito bem nas 2 temporadas no Milan, hein? E já na temporada de 2021-2022, seria um ano histórico para o Milan, pois eles conseguiram ganhar o incrível campeonato italiano após 11 anos de seca do título. Zlatan foi muito importante no aspecto emocional.
ao ajudar os jovens da equipe a superar as adversidades para manter a regularidade e conquistarem um campeonato. A grande parada é que eu acho que ele já se machucou também nessa temporada e ficou um tempo fora. É o problema, mano, você vai ficando velho, né, vai exigindo mais do corpo, as lesões vão surgindo, mas nas 2 temporadas aí que ele jogou pelo Milan, pô, eu não esperava, eu não sabia que ele tinha feito tanto gol assim. Ele foi um verdadeiro torcedor em campo, mesmo que ele não tivesse a mesma habilidade e atleticismo de antes. Porém, uma coisa que nunca lhe faltava era coragem, e ele sempre botava medo e respeito nos adversários quando necessário. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso fammi un favore, festeggiate come campioni perché Milano non è Milan. Italia è Ele incorporou, né, mano? Gangsta, máfia italiana. Na temporada de 2022-2023, Ibra renovou seu contrato com o Milan por mais um ano, apesar de ter jogado muito pouco. E em março de 2023, o sueco marcou um gol histórico contra o Udinese, que fez dele o jogador mais velho a balançar as redes na Série A italiana, com seus 41 anos e 25 dias. Mano, ele jogou até os 41 anos, velho. Ao término da temporada, Zlatan anuncia a sua despedida oficial do clube italiano e também dos gramados. Quando ele decidiu pendurar as chuteiras, foi uma grande festa no estádio San Siro. Ele, emocionado, agradeceu a todos, arrancando lágrimas de milhares de torcedores que estavam assistindo. E no final de sua despedida, Ibra falou, abre aspas, chegou o momento de dar adeus ao futebol, mas não a vocês. Serei para sempre um milanista. Vejo vocês por aí, se tiverem sorte. Forza Milan e adeus. Maneiro, rapaziada. O cara foi gigante no futebol, né? Tanto como jogador, como personagem Após a também. aposentadoria, Zlatan vem fazendo grandes papéis fora de campo também, como embaixador de várias causas e organizações, onde envolve uma campanha de conscientização e apoio a iniciativas sociais e esportivas, e também fazendo um papel fundamental no esporte, tendo apoio ao futebol e no desenvolvimento de futuros jovens talentos, ajudando a promover o esporte em diferentes níveis. Por fim, Zlatan Ibrahimović se tornou um dos maiores atacantes do século XXI e também como um dos maiores artilheiros da história do esporte, com seus 988 jogos disputados, marcando incríveis 573 gols oficiais, além de 31 títulos ao longo de sua carreira. Ibra se consagrou não só pelos números, mas também pelos seus golaços, pelas suas conquistas, pelo seu lado autêntico e pelas polêmicas frases que muitos o consideram egoísta, mas todos reconhecem a sua grandeza, sendo um verdadeiro craque de bola por absolutamente todos os clubes que passou e se imortalizando como o maior jogador sueco de todos os tempos. E se você gostou desse vídeo, se inscreva agora mesmo no canal FUT. Rapaziada, videozaço aqui do canal FUT, ó, do Ibrahimović, like dado, e eu vou falar pra vocês, mano, o Ibra foi um cara que eu vou te dizer, mano, foi um personagem muito bom pro futebol, mas a marra dele, mano, talvez tenha impedido dele conquistar ainda mais coisas ali no âmbito de futebol de clubes, né? Se ele tivesse continuado naquele Barcelona e aceita ali ser um baita de um jogador naquele contexto ali, mas não querendo brigar por protagonismo simplesmente com Lionel Messi, ele poderia ter 2 Champions aí no currículo e ele ser um jogador muito maior. Quem sabe, mano, ele sendo um centroavante ali, o que ele ia fazer de gol naquele Barcelona? Já pensou? Lutar por uma bola de ouro? Não seria loucura. Apesar que você ia ter um Messi ali no mesmo time, mas ia sobrar muita oportunidade pra você ter um destaque também. Porém é aquilo, né, rapaziada? A gente conheceu aí como foi o Ibra, ele sempre quis ser destaque aonde ele tava e conseguiu, rapaziada. Menos ali no Barcelona, mas na Inter, no Ajax, no Milan, no PSG e no LA Galaxy, ele foi o Ibrahimović. E sinceramente, eu sempre gostei muito de jogador assim. Eu gostava muito do Papai Cris lá no começo, porque ele era marrento pra caramba. Depois, com o tempo, ele foi baixando isso daí. E o Ibra não. O Ibra foi a carreira toda praticamente assim. Mas eu gostava de jogador assim. Eu achava muito maneiro. Bom, rapaziada, agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. O que vocês achavam do Ibrahimović também. Deixa aqui nos comentários que assim que der eu vou estar curtindo, vou estar respondendo vocês também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal que vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.